Espírito Santo. Amém. Queridos católicos, esse já é o primeiro domingo depois de Páscoa, chamado também domingo in albis, ou alvo, branco, porque era que nesse dia aqueles que estavam se preparando para o batismo, os catecúmenos, vestiam as vestes brancas. O batismo simboliza isso na alma, a pureza, a brancura, quando se apagam os pecados. Por isso que as crianças, aqueles que são batizados, usam o mandrião ou a veste branca para simbolizar que a alma ali está lavada dos pecados, está pura, purificada. Os 5 domingos que se seguem celebram o Salvador ressuscitado, tempo pascal. Mostram seu amor para com as almas remidas por seu preciosíssimo sangue. Neste domingo, Nosso Senhor fortalece a fé do apóstolo São Tomé e, como a deste santo, também a nossa. O evangelho de hoje é impressionante. Nosso Senhor, na Quinta-feira Santa, instituiu a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, na última ceia, com seus discípulos, e ali também instituiu Nosso Senhor, durante a sua vida terrena, né, claro, depois de sua ressurreição, antes também e depois, começa a instituir os 7 sacramentos. Na Quinta-feira Santa vimos a Eucaristia, depois o sacerdócio católico, os padres e os bispos, que vão dar continuidade à celebração do Santo Sacrifício da Missa, em memória da paixão de Nosso Senhor, de sua morte, e gloriosa ressurreição. E hoje, no dia de hoje, Nosso Senhor entra no cenáculo, onde estão ali, numa sala onde estão reunidos os apóstolos, depois da morte de Nosso Senhor, todos ali com medo, escondidos, porque os judeus estavam procurando também matar os outros apóstolos, os outros seguidores de Nosso Senhor, para não dar mais continuidade à Igreja Católica. E estando ali, os apóstolos reunidos com medo, entra Nosso Senhor uma primeira vez e diz São João, estando de portas fechadas, Nosso Senhor, com o seu corpo glorioso, ressuscitado, atravessou a parede, as portas, e disse: a paz esteja convosco. E ali ele institui também mais um outro sacramento, que é o sacramento da penitência, da confissão, com essas seguintes palavras: assim como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. Isso aos 12, aos apóstolos, aos primeiros bispos, né? E por conseguinte, depois os seus sucessores também, né? Não os leigos, né? Nós vemos isso muito no protestantismo. Eu tenho que evangelizar, eu tenho que ir de porta em porta pregar, né? Todo mundo tem que anunciar a palavra de Deus. Não é todo mundo, são os 12, os apóstolos ali reunidos, não são os leigos. Assim como meu Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ditas estas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Depois diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Nosso Senhor aí institui mais um dos sacramentos, que é o da confissão ou da penitência. Os hereges também, protestantes, né, dizem que não, esse negócio de 7 sacramentos, isso é tudo mentira, Jesus não instituiu nada. Infelizmente, né, a falta do conhecimento também, né, da doutrina católica, do verdadeiro magistério da Igreja, né, que eles não têm, os impede, né, de observar essas coisas. Eu me confesso em casa, eu me confesso com Deus diretamente, eu fecho a porta do meu quarto lá e me confesso. Não, Nosso Senhor instituiu os 12, os apóstolos, para perdoar os pecados. Ou seja, era costume, né, os fiéis, como até hoje, procurarem um sacerdote, se estão com a consciência manchada, com um pecado grave, né, pôr-se de joelhos ali, diante do sacerdote ou do bispo, e confessar os seus pecados. Nosso Senhor quis assim. Então, não seguir essa ideia herética protestante, de que não precisa se confessar nem nada, inclusive no modernismo também, na falsa igreja modernista, os padres já nem confessam mais, né? nem são padres, nem tampouco confessam mais, manda as pessoas para o psicólogo. Né?
ou não, você não tem mais pecado, esse negócio de pecado acabou. Então, isso é de instituição divina, os 7 sacramentos são de instituição divina. A paz seja convosco, repete nosso Senhor. E ali começa a dar também as instruções aos seus discípulos de como eles devem continuar a Santa Igreja. Ele diz, é necessário que eu me vá. Nosso Senhor não vai ficar continuando, não vai ficar os séculos aqui inteiros, não. Ele instituiu a sua obra, a sua religião, ensinou a sua doutrina, fundou a sua igreja, edificou a igreja sobre Pedro, foi o primeiro Papa da Igreja Católica, é o fundamento da religião, fundou sobre Petros, quer dizer isso, rocha, pedra, sobre Pedro, ele funda a sua igreja e os outros discípulos também seguem, dão continuidade, ensinando a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo para todo o mundo. Pelos 4 cantos do mundo foi-se anunciada a sua doutrina, foi fundada a Igreja Católica. Então, Nosso Senhor disse, é necessário que eu me vá. Haverá a ascensão de Nosso Senhor e depois a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos em Pentecostes. A confirmação, mais um também dos 7 sacramentos. Porém, Tomé não estava naquele dia onde apareceu Nosso Senhor. E depois, todos ali, extasiados diante dessa aparição de Nosso Senhor, logo após a sua morte, 8 dias depois, aparecerá novamente uma segunda vez. E os discípulos correram, o Tomé não estava, Tomé, o dídimo, quer dizer isso, aquele que duvidou. Foram a Tomé e disseram, vimos o Mestre, ele ressuscitou. E Tomé falou, não, que nada, morreu, estão perseguindo a gente, vão nos matar, os judeus estão vendo aí, vamos fugir, acabou, não é isso, não, Cristo morreu e ponto. Vocês não entenderam isso ainda? Não, nós vimos ele, eu não acredito, disse São Tomé, um dos 12. Traiu Nosso Senhor com um beijo, Judas, vendeu Nosso Senhor por 30 moedas, depois se desesperou de sua salvação e se enforcou, diz a tradição, e tudo indica que se condenou, perdeu a sua alma. Um outro, o colégio dos apóstolos, hoje nós nos admiramos porque a igreja está nessa situação de crise. Como pode os bispos apostataram todos no Concílio Vaticano II, apostataram, aceitaram a missa modernista, a missa nova, fazem qualquer tipo de coisa hoje em dia, as pessoas se escandalizam, mas isso já desde o começo era assim, a igreja não foi fundada. Nosso Senhor nos chamou os anjos do céu e disse, vocês vão seguir a igreja, vão seguir aqui. Não, escolheu homens. E, inclusive, Nosso Senhor escolheu homens simples, pescadores, pessoas iletradas, comuns. Então, vendeu Nosso Senhor por 30 moedas, do colégio dos 12. Um outro negou Cristo diante de uma criada. Lá, ele estava lá escondido, vendo o julgamento de Nosso Senhor no Sinédrio, veio uma criada lá, olha aqui, você estava lá, São Pedro. Ele falou, não, eu não conheço esse homem. Negou Nosso Senhor 3 vezes, e quando o galo cantou, ele se recordou das palavras do Messias. Antes que cante o galo 3 vezes, você me negará. Então, negou São Pedro, negou Nosso Senhor. Agora mais um outro também, São Tomé. Eu não acredito que ele ressuscitou. Só se pôr os dedos nas chagas, pôr a minha mão no seu lado. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse, se eu não vir em suas mãos o sinal dos cravos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e se não meter minha mão em seu lado, aberto, transpassado pela lança, não acreditarei, disse São Tomé. E muitos de nós somos assim, como diz a explicação da missa de hoje, a introdução do missal, Dom Beda. Muitos de nós somos assim, não acreditamos. Quantos de nós apostatamos, somos batizados na Igreja Católica, fizemos primeira comunhão, crisma e abandonamos tudo?
não prestamos atenção em nada na igreja, no que os padres estão ensinando, fazemos pouco caso de tudo, não vamos à missa, não nos confessamos, apostatamos várias vezes, vamos procurar seitas, falsas doutrinas, falsas religiões, não queremos saber de nosso Senhor. Não somente os grandes, os apóstolos, nós também, muitas vezes, traímos a nosso Senhor e o negamos, muitas vezes durante a nossa vida. 8 dias depois estavam os discípulos de nosso Senhor outra vez no mesmo lugar, e Tomé estava com eles. Nosso Senhor aparece, desejando a paz seja convosco, e depois já foi diretamente a Tomé, o discípulo incrédulo, e o repreendeu diante de todo o colégio dos apóstolos. Disse a Tomé: mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e mete no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Por isso que a fé católica é importantíssima. Se nós não cremos em nosso Senhor, se nós não cremos na sua igreja, se não acreditamos na sua doutrina, no seu magistério, não temos a fé católica, somos traidores de nosso Senhor. Por isso que essa é a nossa luta contra o modernismo, contra essa falsa igreja moderna, porque eles negam a Cristo, negam a sua ressurreição, negam a sua divindade, negam a sua doutrina, negam o santo sacrifício da missa, os 7 sacramentos, a confissão, tudo. A igreja falsa, a igreja modernista de Jorge Mário Bergoglio é uma igreja apóstata, cismática. Ali não há mais a fé católica. Se estamos ali, perdemos a nossa fé. Quantos religiosos, sacerdotes, bispos negam a divindade de nosso Senhor? De que maneira? Às vezes pregando isso. Tem bispos aí negando a ressurreição de nosso Senhor. Outra negação de sua divindade, comunhão na mão. Você vai lá comungar, não precisa nem se ajoelhar. A missa modernista é a missa herética. As pessoas vão lá, pega a hóstia lá com a mão, comunga, vai no altar. Mulher, ministra de Eucaristia, homem, qualquer um vai lá, pega na hóstia, põe na boca, limpa a mão lá, sai andando, a hóstia cai no chão, eles não ligam para nada, não tem fé nenhuma na divindade de Nosso Senhor, já não creem mais em nada, que Nosso Senhor é Deus. Por isso que nas igrejas é como uma praça, você vai lá, está todo mundo conversando, se abraçando, rindo, de pernas cruzadas lá, já tiraram até o Santíssimo do centro das igrejas, colocam num lugarzinho lá numa sala escondida, porque para eles ali só o que importa é o show. Fazer uma festa, tá ali dançando e tudo, aí depois vão buscar o pão lá consagrado para dar para as pessoas, que é somente um símbolo, né, do que Nosso Senhor fez na última ceia, algo simbólico, mas não que Deus esteja ali presente. Ou seja, as pessoas já apostataram, já perderam a fé totalmente, tá, em Nosso Senhor, na sua igreja, nos seus sacramentos, em tudo. E se nós queremos preservar essa fé católica, como diz São Paulo, sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé e o batismo é impossível ir para o céu. Por isso que temos que lutar e combater, não tomar parte nessas missas heréticas falsas do modernismo, não frequentar mais essas igrejas e paróquias, por mais que já estejamos acostumados com essas estruturas. Eu ia na minha paróquia todo final de semana, a igreja lá do lado da minha casa. E o que é que se ensina lá? Se ensina a fé católica? Os sacramentos que são de administração legítimos, válidos, verdadeiros ou não? Não sei não. Infelizmente, eu não posso ir, não posso tomar parte nisso. E esses falsos bispos, esses falsos padres, são como outros Tomés, não acreditam em nada, duvidam de tudo. E os fiéis também, que ouvem isso, essas heresias sendo ensinadas nessas paróquias modernas, tudo isso as pessoas vão perdendo a fé e não vão acreditando mais em nada. E essa é a jogada de mestre de Satanás. Hoje Satanás está por aí nessas igrejas novas, nas paróquias modernistas, vestido de batina, de padre e tudo, fingindo que está rezando missa lá, ensinando somente heresias e modéstias e moralidades do púlpito, e as pessoas já achando que aquilo ali são os legítimos pastores da igreja.
né? E não, ali quem está é Satanás, ou as marionetes de Satanás, celebrando a missa de Lutero, a missa do diabo, e não a missa católica, aboliram o santo sacrifício da missa. A missa tridentina é a missa católica que vem desde os tempos dos apóstolos. Boa parte das orações da missa que nós rezamos aqui, segundo o missal de São Pio V, a missa tridentina, são orações que os próprios apóstolos confeccionaram, orações do cânon da missa, o cânon foi composto por São Pedro, e tantas outras partes da liturgia por outros apóstolos, e eles trocaram pela essa missa anglicana, por essa falsa missa luterana, que tem nas paróquias de hoje, por causa do ecumenismo, para unir todas as falsas igrejas, os pastores puderem participar disso, os fiéis, os protestantes, os católicos fazer uma missa ecumênica. Então tudo isso acabando com a fé católica, e nós temos que ser firmes, não podemos duvidar das palavras de Nosso Senhor, não podemos duvidar da doutrina deixada por Nosso Senhor, temos que ser católicos intransigentes, firmes na fé e na doutrina, senão depois seremos repreendidos por Nosso Senhor na hora do nosso julgamento. Imagine após a nossa morte, né? Vamos nos encontrar diante daquele juiz terrível que é Nosso Senhor, e Ele vai nos perguntar isso, como fez com Tomé. Não sejas incrédulo, mas fiel, Nosso Senhor vai dizer. Foram fiéis? Esses dias que passaram, hoje também nós visitamos um desses congressos aí do pessoal conservador, a linha média, de Liga Cristo Rei, e teve um palestrante que falou: Nosso Senhor não vai nos cobrar se nós aceitamos ou não o Concílio Vaticano II, se aceitamos ou não a Missa Nova, só quer saber se nós praticamos a caridade, o amor, etc. Tudo isso é mentira. Como Nosso Senhor não vai nos questionar se nós tomamos parte ou não na destruição da Igreja, se nós tomamos parte ou não na heresia do Vaticano II, se participamos ou não, durante esse tempo de grande apostasia, onde nós estamos do lado de Nosso Senhor, da Igreja verdadeira, da doutrina verdadeira, ou do lado do falso conciliábulo judaico Vaticano II? Como que não vai nos questionar por isso, se apostatamos ou não? Porque todos eles são apóstatas da fé católica. Todos esses que estão na Missa Nova, no modernismo, que aderem ao Vaticano II, são apóstatas da fé católica. Como pode-se aceitar liberdade religiosa e ecumenismo e continuar sendo católico? Proselitismo, nada de proselitismo, de querer converter os outros, mas viver em união com judeus, com muçulmano, com protestante, com maçom. Isso é tudo uma doutrina falsa? Nosso Senhor não ensinou isso que tem no concílio. Como não vai nos cobrar por isso? Ele vai nos dizer: não foram fiéis, perderam a fé, apostataram junto com os ímpios, os hereges do Vaticano II. Não podem entrar aqui no céu. No céu não tem ecumenismo. No céu não vai ter lá budista, islâmico, judeu, maçom, protestante, gente que blasfema contra Nossa Senhora, contra a doutrina católica. Como é que toda essa gente vai estar no céu? Esse é um sinal claro de que não há ecumenismo, de que essa doutrina não é de Cristo. Como vai estar todo mundo lá no céu? Pessoas que odeiam a Cristo, que passaram a vida inteira aqui contra Cristo, contra a religião verdadeira, vai estar todo mundo depois se abraçando no céu? Pelo contrário, no céu só tem católico, no céu só tem quem professa a fé católica, no céu só tem devoto de Nosso Senhor, devoto de Nossa Senhora, escravo de Jesus, escravo de Maria. No céu só tem santos, defensores da fé católica, como o Santo Atanásio, e esse instituto que tem aqui, o Instituto Santo Atanásio, não tem nada a ver com Santo Atanásio. Santo Atanásio perseguiu, condenou, anatematizou os hereges arianos, e eles não. Receberam lá protestante, maçom, espírita, todo tipo de gente lá, e ainda todo mundo tem que ser ecumênico, aceitar os outros, a diversidade, não sei o que, tudo errado. Já vemos que isso é falso. Já a priori já constatamos isso, que ali não tem nada de católico, tem ecumenismo e falsas doutrinas. Então o católico tem que ser firme, vamos ser desprezados por Nosso Senhor, se não guardarmos a fé verdadeira, os sacramentos verdadeiros, a missa verdadeira.
Imagine quem está lá profanando, dançando nas missas, batendo palma, rindo como se a missa fosse um jantar, uma ceia ou uma festa, sendo que a missa é o santo sacrifício de Nosso Senhor. Na cruz não tinha ninguém lá, na crucifixão, ninguém estava batendo palma, dançando, Nossa Senhora não estava rindo, zombando da cruz, como fazem nas paróquias de hoje, modernas. Como essa gente, diante de Nosso Senhor lá chagado, vai dizer o quê? No céu não se entra bailando, nem batendo palma, nem dançando. Mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e mete a meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. E disse-lhe Jesus: tu creste, ó Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que não viram e todavia creram. Então, muitas vezes queremos ver coisas. Estamos atrás aí de aparição falsa de Nossa Senhora, atrás de aparição falsa de Nosso Senhor. Ah, Jesus nunca apareceu para mim, eu nunca vi a Deus, então eu não acredito em Deus, em nada. Ou seja, você não tem que ver nada, você tem que crer. Ah, eu não acredito que Jesus está na hóstia, eu não acredito nos sacramentos, eu não acredito na igreja, eu não acredito em Nosso Senhor, eu nunca vi a Deus. Jesus nunca falou comigo, nem Nossa Senhora, então eu não acredito em nada. Isso é próprio do mundo moderno? Duvidar de tudo, o ceticismo. Então Nosso Senhor não tem que aparecer para ninguém, para dizer eu existo, tudo bem, você está precisando de alguma coisa? Bom, prazer aqui é Jesus. Não. E aí é que está a prova de fé, se nós acreditamos sem ver. Para os discípulos foi mais fácil, Nosso Senhor apareceu para eles, esteve com eles. Agora, e nós, que não vemos o céu, não vemos a Deus, não vemos os santos, Nossa Senhora, temos somente o relato dos apóstolos, a revelação, mas confirmados pelo batismo, pela confirmação, pelos sacramentos, recebemos a graça de Deus, e a nossa razão passa a ser iluminada cada vez mais por essa fé, e vamos acreditando nessas verdades reveladas por Deus que estão contidas na Sagrada Escritura. Há uma adesão do nosso intelecto, a fé é isso, a adesão do intelecto às verdades reveladas por Deus, contidas nas Sagradas Escrituras, e nós todos temos obrigação de acreditar em tudo isso, de professar a fé na Santíssima Eucaristia, onde, quando o sacerdote consagra, diz as palavras da consagração, sobre o pão e o vinho, ali a hóstia e o vinho, Nosso Senhor se faz ali presente. Ali deixa de ser pão e vinho e passa a ser corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Há uma verdadeira transubstanciação, mudança de substância, carne e sangue de Nosso Senhor. E nós temos que acreditar nisso, temos que ter fé, temos que acreditar que Jesus ressuscitou verdadeiramente, está no céu, ascendeu aos céus, está também com a sua mãe, Nossa Senhora Rainha, nossa mãe advogada também, ao lado do seu trono no céu, todos dois com os corpos gloriosos, ressuscitados, e que no final dos tempos também voltará para nos julgar, vivos e mortos, todos ressuscitarão e serão julgados por Nosso Senhor. Tudo isso são os mistérios da nossa fé que nós devemos acreditar, senão apostatamos, perdemos a fé, vamos para o inferno. Se nós chegarmos no céu sem crer nesses mistérios verdadeiros, sem tomar parte nos sacramentos, sem crer nessas verdades, não poderemos nos salvar. Por isso que aí o diabo, Satanás, criou várias falsas religiões, várias falsas seitas, vários falsos credos, para que as pessoas não acreditem mais na verdade, acreditem em fábulas e mentiras e percam as suas almas. E voltando a isso, Deus se eu estou na missa nova de boa fé, se eu sigo o concílio, eu não vou me perder. Vai sim. Quem estiver nessa falsa religião do modernismo, quem professar as heresias do Vaticano II, toda essa gente vai se perder. Por isso o nosso combate, por isso que nós estamos aqui hoje, alertando as pessoas. Cuidado, fugir, sair dessa falsa igreja. Não acreditem nessas falsas doutrinas, falsos ensinamentos. São heresias, isso é modernismo, isso é liberalismo. Isso não tem nada a ver com o catolicismo verdadeiro e tradicional. Essa missa é uma missa falsa, é uma missa bastarda. Esses sacramentos são bastardos, como disse Monsenhor Lefebvre. Tudo isso daí são simulacros. Não tem nada de católico aí. E
queridos fiéis, durante essa crise terrível, né, do que nós temos que permanecer fiéis, a exemplo de quem? Não temos exemplos, Monsenhor, de fidelidade? Claro que temos. Desde o começo, Nossa Senhora é o nosso exemplo, é o nosso modelo. Ela nunca abandonou seu filho, ela esteve com ele sempre, desde o seu nascimento até a morte de cruz. Ela foi a única que esteve durante todo esse tempo com seu filho, até a hora terrível da crucifixão e morte de Nosso Senhor. Ela estava lá de pé, dolorosa, lacrimosa, chorosa, mas estava ali e acompanhou tudo, a sua ressurreição gloriosa, a sua ascensão aos céus. Ficou com São João durante muitos anos, até ser elevada ao céu também, corpo e alma, por Deus, a sua assunção gloriosa ao céu. E hoje também Nossa Senhora nos acompanha a sua igreja, a sua fundação, sempre esteve presente e está até hoje nas nossas vidas, e é o nosso exemplo. Nossa Senhora jamais iria aderir a esses erros da falsa igreja modernista, jamais Nossa Senhora aceitaria essa imodéstia, essa imoralidade que se passa hoje no mundo moderno e nos templos católicos. Jamais. Nossa Senhora está firme como nunca e estará até o final dos tempos. E nós seremos firmes se formos consagrados a ela verdadeiramente. Nossa Senhora jamais abandona um dos seus fiéis escravos, um dos seus fiéis servidores. Jamais. Então temos que recorrer a Nossa Senhora sempre. Nossa Senhora é aquela que esmaga a cabeça da serpente, simbolizando que Nossa Senhora esmaga todas as heresias. Se recorremos a ela, se tivermos devoção a ela, não vamos errar. Se rezamos o seu rosário, o terço todos os dias, se nos consagramos a ela, estudamos, meditamos sobre a sua vida, dificilmente vamos cair nos erros modernos, nessas heresias, né, que estão à solta por aí e que muitos católicos estão cegos. Então, pedir a Nossa Senhora de joelhos, rezar o terço em família todos os dias com os filhos, marido, esposa, todo mundo, rezando lá, pedindo a Deus, a Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, que nos ilumine, que nos mostre o caminho certo, que não sejamos incrédulos, que não neguemos a Nosso Senhor, que não envergonhemos a religião verdadeira, mas que sejamos firmes, fiéis como Nossa Senhora. A fé de Nossa Senhora nunca vacilou. Os apóstolos, os homens aí, não, nós somos isso e aquilo, estamos lá. Depois todo mundo correu e sumiu. E Nossa Senhora, uma mulher frágil, sensível, simples, no seu coração ela guardava tudo e sabia de tudo. E nunca duvidou do seu filho, nem um minuto sequer. Por isso que estava ali, todos os dias. E quando falaram que ele saiu do túmulo, que ressuscitou, que não encontraram mais, ela já sabia também de tudo. Que Nosso Senhor voltaria, que instituiria a sua igreja, que propagaria a religião do seu filho, a doutrina do seu filho pelo mundo inteiro, esses mesmos apóstolos incrédulos, né? E que ela estaria ali com eles desde o começo e também estaria não somente na fundação da igreja, mas também durante todo o tempo, até o final dos tempos. Nossa Senhora nos acompanhará. E nós temos que acreditar nisso e pedir a ela todos os dias que nos dê um pouquinho só dessa fé inabalável que ela tem. E assim conseguiremos ser fiéis também ao seu Filho, a exemplo da sua Mãe Santíssima. Então, não desencorajo, né, aos fiéis. Vai ser muito difícil essa luta, esse caminho, esse combate até a hora da nossa morte, mas temos que fazer de tudo para guardar essa fé de maneira inalterável, que foi ensinada por Nosso Senhor, depois pelos apóstolos, sucessores dos apóstolos, os santos padres, os doutores da igreja, os papas verdadeiros, até sua santidade o Papa Pio XII. Essa doutrina inalterável e verdadeira, deixada por Nosso Senhor, temos que conservar tudo isso até a hora da nossa morte. A vida católica, as práticas católicas, a moral católica, o ensino católico, tudo até a hora da nossa morte. Receber os sacramentos deixados por Nosso Senhor, fazer uso deles para poder receber essas graças e sermos fiéis ainda mais até a hora da nossa morte. Muitos desistem, né? Eu sempre digo que é fácil começar, é fácil rezar o texto, é fácil às vezes ir à missa, é fácil combater o modernismo, a missa nova, deixar de ir na missa nova, tudo isso.
Mas depois de 1 mês, 2, a pessoa vai vacilando, 1 ano, 2 nessa vida, 3, daqui a pouco começa a voltar para o mundo, para as coisas do mundo e se perder. Então, cuidado, é fácil começar, difícil chegar até o final. Porque a batalha e o combate vai até o fim da nossa vida. Não só no começo, até quando fecharmos os olhos, estamos ali no caixão, seguirá o nosso combate. Somente após a nossa morte, aí é que seremos julgados e teremos o destino final. Ou a glória, o céu e o paraíso, junto com Nosso Senhor e Nossa Senhora e os nossos anjos de devoção, ou tristeza sem fim no fogo do inferno. Então, firmes na fé, firmes no combate. Às vezes as pessoas dizem, vocês são muito duros, são extremistas, como falaram de nós lá na Liga, são radicais, não sei o que, vocês não nos aceitam, não aceitam o modernismo, a missa nova, o concílio. De fato, não aceitamos nada disso, não queremos parte nenhuma com vocês, nem com essa falsa igreja. Queremos parte com o nosso Senhor, com Nossa Senhora, com a verdadeira religião, com a verdadeira fé católica, e não com esses modernismos aí inventados por Satanás, né, e pelos inimigos da igreja, que é a franco-maçonaria. Nós não queremos parte com essas ideias da maçonaria revolucionárias, essas ideias, os ideais da Revolução Francesa. Queremos seguir a Nosso Senhor e a sua doutrina até a hora da nossa morte, permanecer com eles. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.